Bom dia, bom dia. Hoje é 22 de janeiro, segunda-feira. A gente está começando uma semana muito produtiva, abençoada e iluminada. E o tema do devocional de hoje vai ser: quando você crê que Deus faz no tempo certo, você vive o sobrenatural. Amém. A leitura que nós iremos estudar hoje vai ser lá no livro de Mateus 14, a partir do 13. Conta a história que Jesus alimenta uma multidão, uma história conhecida. Diz o seguinte: ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas aí multidões souberam onde ele estava. Vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mandem esta gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Mas eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: pois tragam para mim. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães, os 2 peixes, olhou para o céu, deu graças a Deus, partiu os pães, entregou aos seus discípulos e esses distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Contextualizando para vocês entenderem, Jesus, ele chegou uma fase da vida dele que todo lugar que ele chegava, reuniam-se multidões e mais multidões em volta dele, com a necessidade de consumir da palavra dele, de ouvir o que ele tinha para poder falar. As pessoas, elas estavam com sede e com fome de palavra. E além de pessoas que estavam doentes, que estavam enfermas com alguma doença muito grave, que estavam em busca de alguma cura, ou que estavam com algum familiar ou com algum parente muito enfermo. Então, todo lugar que Jesus ia, chegou um ponto que reunia aquele monte de gente em volta dele. E aí, dado momento, as pessoas ficaram sabendo que ele ia chegar nesse povoado. Ele chegou nesse povoado e, como de costume, reuniu aquele monte de gente em volta dele. E aí, Jesus, junto com os discípulos dele, pediu para poder organizar as coisas e falou: ok, as pessoas, elas precisam que eu faça o meu trabalho aqui, precisam de ser curadas não somente através dos meus milagres, mas elas precisam também ser alimentadas com a minha palavra, então assim eu o farei. E aí ele pregava a palavra de Deus para essas pessoas e também ministrava os seus milagres para aqueles que necessitavam. E aí, já por um longo período ministrando a palavra, as pessoas já estavam com fome e elas estavam longe da cidade, porque estava num pasto muito grande já longe da cidade. As pessoas estavam com fome, já era tarde para elas poderem voltar. E ele ainda não tinha conseguido, eu não sei se a palavra é atender, mas ele ainda não tinha conseguido falar tudo que ele precisava de falar e ainda não tinha conseguido atender todo mundo que precisava de atender. Ele ainda ia continuar no dia seguinte. E as pessoas, elas não iam voltar para o povoado para poder comer, para poder retornar, porque elas já tinham andado muitos quilômetros para poder encontrar Jesus. E aí chega um menininho, apenas com esses pães e com esses peixes,
com 5 pães e 2 peixes, e aí ele entrega para Jesus, e ele fala, olha, Jesus, ele é um menininho mesmo, uma criança, isso é tudo que eu tenho. Talvez dê só para o Senhor comer. E aí Jesus fala, bom, isso é tudo. O menininho entrega tudo que ele tem para Jesus. Ele poderia muito bem ter ficado com isso para ele, mas não, ele entrega tudo que ele tem para Jesus, porque ele, sabe que Jesus, ele vai operar um milagre, Jesus, ele vai fazer de bom proveito daquilo. E Jesus, então, ele ordena que seus discípulos arrumem cestos. Os discípulos, sem ainda entender muito bem o que Jesus ia fazer, mas eles eram obedientes, ainda que eles não entendessem o que Jesus ia fazer. E eles assim fizeram, arrumaram vários cestos. E aí Jesus, repartiu o pão, repartiu o peixe, colocou esses pedacinhos nos cestos. E aí ele fez a sua oração, olhou para os céus, E aí quando os discípulos abriram os cestos estavam cheios até a tampa, de pães e de peixes. E eles conseguiram repartir para todas aquelas pessoas que estavam sentadas lá. E aí a palavra de Deus fala, que tinha mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E aí a gente tem muita coisa para poder aprender com essa passagem. E ficarmos maravilhados com a atitude de Jesus, pois mesmo se tratando de uma multidão, ele conhecia o coração de cada pessoa que estava ali. E é sensacional a gente imaginar isso, Imaginar que Jesus, ele conhece o mais íntimo do nosso coração. Ele sabia de cada necessidade de cada um que estava sentado na grama ali naquele momento. E muitas vezes nós estamos bem próximos de receber algo de Deus, muitas vezes nós estamos bem próximos de viver o extraordinário em nossas vidas, de experienciar o maior milagre em nossas vidas, e sem saber disso nós desistimos de esperar. Imagine quantas pessoas foram embora naquele dia por não perseverar, por estar com fome, por já estar ficando frio, por estar demorando demais, por a pregação de Jesus estar demorando demais, por ter que andar demais. Isso nos leva a uma reflexão que muitas vezes nós não recebemos algo simplesmente por nós não termos paciência de aguardar o processo necessário para que aquilo aconteça. Simplesmente por nós não termos a paciência de aguardar o teste do tempo. Jesus, ele é extremamente amoroso. Ele está em nosso meio, cheio de compaixão, de misericórdia conosco, sempre de braços abertos para poder nos abençoar. Mas muitas vezes são as nossas atitudes que nos distanciam das conquistas já liberadas para nós e para as nossas vidas. Saibam, meus queridos, que cada uma das angústias, medos e dores que podem estar presentes em seu coração, elas são conhecidas por Jesus, mas a boa notícia é que ele pode remover neste exato momento cada uma delas. Qual a expectativa com a presença de Jesus em sua vida? A medida de sua expectativa, ela está proporcionalmente relacionada ao extraordinário que você poderá viver. Então, não desista, continue, persevere e avance. Se necessário for, coloque para fora as suas fraquezas, as suas dores, os seus pecados, as suas vulnerabilidades, os seus medos, pois tudo isso pode fazer você olhar para trás e impedi-lo de prosseguir.
para o futuro que Deus Pai preparou para você. Acredite, Ele tem coisas lindas para poder realizar em você por seu intermédio. Viva a realidade do céu na terra, meus queridos. Jesus, Deus tem o extraordinário preparado para a sua vida. Basta você crer que está preparado para isso. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, obrigado por nos permitir respirar. Pai, obrigado pelo nosso lar, pela nossa vida, pelo nosso pão de cada dia, pelo nosso lar, pelo nosso trabalho, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelas pessoas que amamos. Pai, obrigado pelos nossos bichinhos. Pai, obrigado por todos os nossos bens materiais que o Senhor permitiu que nós adquirimos até aqui. Pai, obrigado por todas as experiências que o Senhor permitiu que nós vivenciássemos até aqui. Pai, obrigado pela oportunidade de conhecer a Tua Palavra. Obrigado pela oportunidade de ter um relacionamento contigo. Pai, no dia de hoje nós te pedimos, dai-nos força, perseverança para esperar em Ti. Dai-nos força e fé para suportar o processo, Pai. Dai-nos perseverança e sabedoria para suportar o processo de conquistar e alcançar os nossos objetivos e os nossos sonhos, Pai. Dai-nos sabedoria de conseguir curtir e viver o processo, não paralisar e não estagnar enquanto estivermos vivendo o processo de espera, o processo de teste para alcançar os nossos sonhos e os nossos objetivos, Pai. E, Pai, não permita que nós desistimos, não permita que nós desistimos já chegando tão perto da conquista dos nossos sonhos, Pai. Não permita que nós joguemos a toalha, não permita que nós desanimamos, não permita que nós perdemos a fé, não permita que nós perdemos as esperanças, Pai. Fortaleça a nossa fé, fortaleça o nosso ânimo todos os dias, hoje, agora e sempre. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Fiquem todos com Deus. Tenham uma semana muito iluminada, muito abençoada. Tenham uma semana na presença de Deus. Que seja uma semana de boas notícias, de notícias extraordinárias, de grandes milagres, de grandes feitos em sua vida. Que seja uma semana de muito agir de Deus em sua vida. Que seja uma semana de muita transformação. Fiquem todos com Deus, compartilhe esse devocional com outras pessoas, vamos transbordar o amor de Deus na vida de outras pessoas.